Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A maioria dos seres humanos ignora, mas, como explicado e provado pelas pesquisas desenvolvidas por Allan Kardec, muitas das situações observadas nos comportamentos da criatura humana têm sua fonte na reação incessante que existe entre o mundo visível e o invisível que nos cerca e em cujo meio vivemos, isto é, entre os homens e os espíritos que não passam de almas dos que viveram, entre os quais há bons e maus. Essa reação é uma das forças, uma das leis da natureza e produz uma porção de fenômenos psicológicos e morais incompreendidos porque a causa era desconhecida. O Espiritismo nos deu a conhecer esta lei, desde que os efeitos são submetidos a uma lei da natureza, nada tem de sobrenatural. Vivendo no meio desse mundo que não é tão imaterial quanto imaginam, uma vez que esses seres, embora invisíveis, têm corpos fluídicos semelhantes aos nossos, nós sentimos sua influência. A dos bons espíritos é salutar e benéfica. A dos maus é perniciosa, como o contato das criaturas perversas na sociedade. Em artigo com que abre a edição de janeiro de 1863, da Revista Espírita, Allan Kardec esclarece como é possível aos espíritos desencarnados exercer influência sobre o indivíduo, sem que esse tenha consciência disso ou seja médium desenvolvido. Explica ele: pela natureza fluídica e expansiva do perispírito ou corpo espiritual, o espírito atinge o indivíduo sobre o qual quer agir, rodeia-o, envolve-o, penetra-o e magnetiza. O homem que vive em meio ao mundo invisível está incessantemente submetido a essas influências, do mesmo modo que as da atmosfera que respira. Elas se traduzem por efeitos morais e fisiológicos dos quais não se dá conta e que frequentemente atribui a causas inteiramente contrárias. Essa influência difere naturalmente segundo as boas ou más qualidades do espírito. Se ele for bom e benevolente, a influência será agradável e saudável. É como as carícias de uma terna mãe que toma os filhos nos braços. Se for mau e perverso, será dura, penosa, de ânsia e por vezes perversa. Não abraça, constringe. Vivemos num oceano fluídico, incessantemente a braços, com correntes contrárias que atraímos ou repelimos e às quais nos abandonamos conforme nossas qualidades pessoais, mas em cujo meio o homem sempre conserva seu livre-arbítrio, atributo essencial de sua natureza, em virtude do qual pode sempre escolher o caminho. Como se vê, isto é inteiramente independente da faculdade mediúnica, tal qual esta é vulgarmente compreendida. Estando a ação do mundo invisível na ordem das coisas naturais, ela se exerce sobre o homem independentemente de qualquer conhecimento espírita. Estamos a ela submetidos como estamos à ação da eletricidade atmosférica, mesmo sem saber física, como ficamos doentes sem conhecer medicina. Ora, assim como a física nos ensina a causa de certos fenômenos e a medicina de certas doenças, o estudo da ciência espírita nos ensina dos fenômenos devidos às influências ocultas do mundo invisível e nos explica o que, sem isto, parecerá inexplicável. A mediunidade é o meio direto de observação. O médium, permitam-nos a comparação, é um instrumento de laboratório pelo qual a ação do mundo invisível se traduz de maneira patente. E, pela facilidade oferecida de repetição de experiências, permite-nos estudar o modo e as nuances dessa ação. Desses estudos de observações nasceu a ciência espírita.
todo indivíduo que desta ou daquela maneira sofre a influência dos espíritos é, por isto mesmo, médium. Por isso mesmo, pode dizer-se que todo mundo é médium, mas é pela mediunidade efetiva, consciente e facultativa que se chegou a constatar a existência do mundo invisível e pela diversidade das manifestações obtidas ou provocadas que foi possível esclarecer a qualidade dos seres que o compõem e o papel que representam na natureza. O médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos. É, pois, uma força nova, uma nova energia, uma nova lei, numa palavra que nos foi revelada. É realmente inconcebível que a incredulidade repila mesmo a ideia, por isso que essa ideia supõe em nós uma alma, um princípio inteligente que sobrevive ao corpo. Se se tratasse da descoberta de uma substância material e não inteligente, seria aceita sem dificuldade, mas uma ação inteligente fora do homem é para eles superstição. Se da observação dos fatos produzidos pela mediunidade remontarmos aos fatos gerais, poderemos, pela similitude dos efeitos, concluir pela similitude das causas. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.